Orientação para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está sujeito a mudanças contínuas e a cada dia novas competências são exigidas para garantir o sucesso e a empregabilidade das pessoas. O maior diferencial competitivo é o talento humano e a capacidade de inovar. Para ser bem-sucedidos, o trabalhador e a trabalhadora precisam ter em mente as trajetórias profissionais que desejam e quais etapas devem seguir para conseguir alcançá-las, o que pode envolver o aumento da escolaridade, a realização de cursos técnicos ou o estudo de outros idiomas, por exemplo. Você deve conseguir reconhecer as suas competências e trabalhá-las de maneira adequada para que também sejam reconhecidas por empregadores e empregadoras. Em seu ambiente de trabalho, mostre ao seu empregador ou à sua empregadora que você possui as competências exigidas pelo mercado de trabalho. São exemplos de competências pessoais: falar bem, ter iniciativa, ter capacidade crítica, trabalhar em equipe, entre tantas outras. Tais competências contribuem para o reconhecimento de bons profissionais. Escolhemos para você sugestões valiosas que podem ajudá-lo ou ajudá-la a reconhecer e aprimorar o seu conhecimento. Confira agora as dicas do Cine que podem te ajudar a conquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Antes de tudo, vamos reforçar 2 conceitos que são muito importantes e fazem parte da sua vida com certeza. Convidamos para que conheça a diferença entre trabalho e emprego. O trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos. É um conjunto de atividades físicas e mentais executadas com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho em si gera conhecimentos, riquezas materiais e satisfação. Foi por meio dele que as civilizações conseguiram se desenvolver economicamente e alcançar o nível atual. O emprego é um conceito que surgiu por volta da Revolução Industrial. É uma relação entre homens que vendem sua capacidade de produzir bens ou de gerar riqueza em troca de uma remuneração. As empresas compram essa capacidade pagando, em troca, um salário. Conseguiu entender a diferença entre os dois? O trabalho é a execução de uma atividade em si. Já o emprego é a venda da capacidade das pessoas de produzir bens ou de gerar riquezas, o que ocorre quando, por exemplo, alguém ocupa um cargo em uma empresa em troca de uma remuneração. O trabalho que você exerce diariamente precisa ter significado, produzir motivação, dar prazer, gerar prosperidade, fortalecer a autoestima, equilibrar a relação pessoal e profissional, ser uma oportunidade para fazer amizades e despertar sua criatividade. O Ministério do Trabalho também alerta para a necessidade de que o trabalho seja decente. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, um trabalho decente é um trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. Dessa forma, a empresa contratante deve promover empregos produtivos e de qualidade, respeitar os direitos trabalhistas e a liberdade sindical, eliminar qualquer forma de trabalho forçado e todas as formas de discriminação. Se você consegue exercer uma atividade remunerada que proporcione prazer e motivação, você terá muito mais possibilidades de ser bem-sucedido ou bem-sucedida na vida. Agora que você já sabe a diferença entre trabalho e emprego, vamos tentar identificar quais são as competências que você apresenta? Sabemos que as competências técnicas são a base para o desenvolvimento do trabalho e são muito valorizadas por empregadores e empregadoras, porque determinam se trabalhadores e trabalhadoras podem ou não executar determinada função dentro da empresa. Além disso, as competências pessoais também são fundamentais para que seja possível utilizar os conhecimentos técnicos da melhor forma. Essas habilidades diferenciam os profissionais entre si, podendo destacarem-se aqueles que apresentarem habilidades técnicas diferentes e úteis. Em uma entrevista de emprego com 2 candidatos que tenham as mesmas competências técnicas para o exercício da profissão, o
candidato que demonstra possuir competências pessoais destaca-se com certeza. Entre as principais competências pessoais, nós arrolamos a liderança, a responsabilidade, o compromisso, a criatividade, a persuasão, a percepção, a iniciativa, a cooperação, a capacidade de trabalhar sob pressão, o dinamismo, a capacidade de negociação, a capacidade de administrar conflitos, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de saber ouvir, a organização no trabalho, a assiduidade, o autodesenvolvimento e a flexibilidade. As pessoas que conseguem aprimorar tais competências e aplicá-las no mercado de trabalho terão melhores possibilidades de ser bem-sucedidas, o que significa alcançar mais rapidamente uma recolocação profissional, obter promoções no emprego, conseguir melhorias salariais, aumentar a rede de relacionamento, entre outros ganhos para a sua carreira. Trabalhadores autônomos ou de cooperativas e empreendedores também se destacam quando valorizam as suas competências pessoais. Já que o mercado atualmente busca esse tipo de competências, vamos entender como identificá-las em você? Faça uma autoavaliação. Reflita sobre as competências que possui e que podem destacá-lo em um ambiente profissional. Também reflita sobre as competências que você precisa aprimorar. Isso pode ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor e obter impactos positivos na sua trajetória profissional. Afinal, profissionais que demonstram um leque de competências pessoais conseguem desempenhar melhor a função para a qual foram contratados. Competências sobre as quais você pode refletir, procurando melhorar: a liderança, o conhecimento, a confiança, o trabalho em equipe, a valorização do trabalho e a apresentação de resultados, o otimismo, a ética e o controle emocional. Todos nós temos alguma competência pessoal, embora às vezes demore mais tempo para reconhecê-la. Por meio da autoavaliação, você poderá identificar melhor as suas próprias competências e assim trabalhar para melhorá-las. Isso só depende de uma mudança de atitude. Pense, reflita, fortaleça o que você tem de melhor e o que pode destacá-lo do mercado de trabalho. Dessa forma, você terá as ferramentas para lograr êxito no planejamento da sua trajetória profissional, bem como para vivenciá-la com proficiência. Sidney, eu queria te agradecer porque você nos aceitou aqui, nos recepcionou no seu escritório aqui em São Paulo e a gente está muito feliz por esse bate-papo que vai acontecer agora. Eu acho que vai ser bem legal porque o pessoal quer saber bastante sobre o mercado de trabalho e é justamente o que a gente vai discutir aqui. Aliás, se você quer saber sobre mercado de trabalho, o Sidney é o cara, viu? Sidney. Obrigado, tá certo. Vamos lá, vamos ver se eu atendo a responsabilidade. Sidney, o mercado exige muito do jovem. E o mercado mudou, né? Se você pegar a geração passada, que é a X, geração da década de 60, 70, e a nossa geração, a geração Y agora, o mercado exige coisas diferentes. Não sei se exige mais ou exige menos, mas exige coisas diferentes dos jovens hoje. Uhum. Quais são as exigências do mercado e o que o jovem atual deve, né, oferecer para o mercado, Sidney? Tá, o mercado hoje é mais globalizado. Então, o concorrente teu não está na esquina, não está no lado, ele está em qualquer lugar e muitas vezes ele está num lugar que você nem imagina onde é. Então, isso mudou muito as características do que a gente espera de um profissional. Assim, tem competências que são esperadas, então, do jovem hoje é esperado, sim, intimidade com tecnologia, e não é ele ser um geek, ele ser um técnico, mas ele tem intimidade, sim, em utilizar a tecnologia do cotidiano. E a intimidade, quando a gente coloca intimidade, ele sabe navegar, ele sabe pesquisar, ele sabe utilizar aquela história de antigamente o jovem colocava assim no currículo, pacote Office, eu sei usar o Word, isso já não é diferente. Inglês básico. Inglês básico, o que é o inglês básico? Não, você tem que saber ler inglês. Se você não sabe ler inglês, você tem que saber ir num tradutor e conseguir interpretar. Então,
Algumas intimidades com a tecnologia vigente são esperadas do jovem, ninguém discute se o jovem tem ou não. Ninguém espera que ele fale, então isso aí não entra mais no currículo. Desculpe, não precisa entrar. Aliás, eu acho que até é meio depreciante você colocar que você tem o pacote Office, ou que você sabe navegar na internet. É mais ou menos você dizer, olha, eu também sei apertar descarga no banheiro e acender a luz. Hoje em dia não é. Então, não é esse tipo de conhecimento técnico. É intimidade ao ponto de você, não, eu sei utilizar um software para gerar uma planilha, para escrever um texto, para fazer uma apresentação, eu tenho que saber fazer isso. Claro. Por quê? Porque eu fiz na minha faculdade, porque eu usei no meu dia a dia, porque eu uso. Então, essa intimidade, ela é exigência, é padrão, não tem discussão. É básico. A outra coisa que aconteceu é que com a universalização, principalmente do ensino, é esperado uma formação mínima, básica. Hoje, o mercado de trabalho com as profissões, ele exige pelo menos o ensino médio. Tá? Pelo menos. É evidente que a gente tem gente que ainda não tem o privilégio ou não teve a possibilidade de atingir o ensino médio, mas você hoje tem alternativas até para fazer o ensino médio. Então, pelo menos o ensino médio. Hoje o mercado já existe. No passado, você com o ensino fundamental já conseguia se posicionar no mercado. Na maioria das vezes, a seleção começa a descobrir que não só ensino médio não é suficiente. Eu preciso ter curso superior. E aí começou a subir a régua. Essa é a sensação de que está mais exigente. Que a régua subiu, porque o que acaba acontecendo é que você tem na seleção, eu tenho 3 candidatos. Um tem ensino fundamental, um médio e um superior. A rigor, eu suponho que o de superior tem mais elementos para trabalhar melhor do que os outros 2. Não é uma regra infalível, mas é uma regra de seleção. E na prática, então, começa a perceber o quê? Foi selecionado quem conseguiu a vaga, qualquer que fosse a vaga, foi o que tinha o ensino superior. Se tem a ver com o ensino superior dele ou não, ninguém está discutindo. Ele tem ensino superior, ele conseguiu a vaga. Então, primeira coisa, precisa ter intimidade com tecnologia, tem que ter qualificação, porque o mercado exige qualificação dele, mas mais do que isso, ele tem que desenvolver uma coisa que eu chamo de atitude. A atitude ele só descobre entrando no mercado de trabalho. Portanto, o jovem tem que, mesmo que ele esteja fazendo uma faculdade ou não, ele tem que começar por algum lugar. Ele tem que entrar no mercado de trabalho de alguma maneira e aguentar a pressão do trabalho. Agora, uma coisa que eu achei interessante que você falou, porque muitas vezes a gente espera... Não, eu só vou começar a trabalhar quando eu tiver a faculdade, quando eu tiver uma especialização, depois eu faço um mestrado, aí eu faço um curso de línguas, ou inglês ou francês. Depois que eu fizer isso, eu vou para fora, estudo lá um pouquinho, pego uma experiência, vou para o exterior, fico 6 meses, volto, aí eu entro no mercado de trabalho. Então, às aí vezes, você entra como no mercado de trabalho? É tarde demais, né? Não, mas você entra como? A questão é a tua atitude. Você fez todo esse processo. Como é que você entra no mercado de trabalho? Você entra exigente. Eu não admito entrar, por exemplo, como estagiário, como alguém mais operador. Por quê? Não, porque eu já fiz tudo isso para já entrar por cima. O problema é que ninguém entra por cima. Uma coisa é eu começar como atendente de telemarketing sem ter faculdade, sem ter ensino médio. Outra coisa é ter feito tudo isso que você falou e ser atendente. E ser atendente de telemarketing. Quer dizer, não existe isso. Quer dizer, a pessoa coloca a régua de exigência do trabalho também. E ela não se contenta. Só tem um probleminha. Para você chegar na posição mais alta, você tem que construir uma rede de apoio. Então, uma das coisas que o jovem não percebe é que ele não é porque ele tem faculdade, tem exterior, tem língua, fez a vivência lá fora e voltou, que ele vai ser contratado como líder, como gerente, como coordenador. E ele acha que é isso. Por quê? Porque é esse o cargo que tem o ganho que justifica todo esse investimento. Mas ele não vai. Por quê? Para ser líder, ele precisa construir uma rede de apoio. A gente viu aí qualificação, palavra-chave, o grande desafio do Brasil. Vamos a Brasília falar com o Alexandre Garcia, porque, Alexandre, esse é o problema de sempre, né? É sempre o discurso de todos os políticos e nunca se dá solução para isso. Sem gente preparada, o Brasil não avança, não cresce. Isso se chama educação. Vai sair na frente quem investir em educação. Pois é, e como você lembra, Chico, a gente fala muito e faz pouco. Não há dúvida que é educação. Em tempos de vacas magras, quem emprega prefere trabalhador com maior produtividade, ou seja, mais bem preparado. No entanto, até em São Paulo, empresários se queixam de que funcionários não estão preparados para entender instruções, isso é o básico. Investimento em educação é preparar para garantir dias melhores, porque quando for retomada a atividade econômica,
a maior necessidade vai ser de gente preparada. Agora tem uma coisa, o IBGE notou também na pesquisa, a gente ouviu aí, viu os números, que não estão pesando no índice de desemprego aqueles jovens que em idade de trabalho optaram apenas por se dedicar aos estudos. Se as famílias precisarem de mais renda para pagar os compromissos, já que o endividamento é grande e os juros aumentaram, esses jovens podem ser chamados a ajudar os pais e aí vão engrossar ainda mais a lista dos que esperam emprego. Segundo o IBGE, 39% dos jovens em idade de trabalho estão só estudando e aliviando os índices de desemprego. Além disso, nas dificuldades, empregadores preferem os que já saiam produzindo ou vendendo, sem tempo para ensinar ou treinar. Os que estão empregados estão à espera de dias melhores em que a inflação pare de enfraquecer o poder de compra dos salários. São assalariados que desejam que o governo administre bem o fundo de garantia e o fundo de amparo ao trabalhador. Ana e Chico, vocês falaram aí que os salários de Brasília e São Paulo são os mais altos, né? Só para a gente lembrar, a média nacional é 1.840 e Brasília 3.046, bem acima, São Paulo 2.401 e o Maranhão está lá atrás com R$ 946. Digamos que em Brasília e São Paulo os salários são menos baixos que no restante do país, né, Alexandre? Agora a gente tem que lembrar que Brasília, né, você tem uma grande massa de trabalhadores também que trabalham no serviço público. E muitas vezes isso dá distorção de salário também. Como no Maranhão, você citou, lamentável, porque não é só a questão do salário baixo, né? É a educação que tem baixo nível e IDH do Maranhão, infelizmente, ainda é muito ruim.